No Mato Grosso, como em muitos outros estados, as tarifas de energia elétrica não param de subir, mas os serviços prestados nem sempre são de boa qualidade. As novidades da logística mato-grossense e o impacto dos preços dos combustíveis para um estado exportador. Sobre estes e outros temas, vamos conversar com o senador Fábio Garcia, do União Brasil, porque o desenvolvimento do Mato Grosso é assunto de estado. Senador Fábio, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Obrigado, é um imenso prazer estar aqui no dia de hoje para conversar um pouco sobre o meu estado do Mato Grosso. Senador, vamos começar falando dessa questão da energia elétrica no estado. A ANEEL, que é a agência reguladora do setor de energia elétrica do Brasil, autorizou agora em abril um reajuste de 22% nas tarifas do estado de Mato Grosso. Essa série de reajustes não tem impedido que o estado sofra com um serviço, para dizer o mínimo, irregular de prestação. Há casos, inclusive, em alguns pontos do estado, que chega a faltar energia por até 48 horas, né, senador? Que medidas o senhor tem tomado em relação a isso aqui, atuando como senador pelo estado? Primeiro é importante frisar que os preços da energia elétrica nos patamares que chegam a patamares inadmissíveis, inaceitáveis nesse momento do Brasil. Lembrar que a gente está vivendo um momento do país muito complicado, a gente está saindo da pandemia, um país retomando a inflação, preço do combustível aumentando, preço do gás aumentando, preço da energia elétrica aumentando, preço dos alimentos aumentando, a nossa população perdendo o poder de compra, empobrecendo, e neste momento tão difícil do país, a gente vem com um reajuste tarifário de 22% sobre a energia elétrica, um aumento de 22% no preço da energia elétrica. É um absurdo, é inadmissível. Portanto, eu tenho levado essa discussão aqui no Senado Federal para que a gente possa ter mecanismos práticos, pragmáticos, reais, verdadeiros e não somente discursos, para a gente poder reduzir o preço da energia elétrica aqui no nosso estado do Mato Grosso e também no nosso país. O primeiro e mais importante deles é a gente poder utilizar 60 bilhões de reais de crédito tributário que tem as distribuidoras hoje, que foram tributos pagos indevidamente pelo consumidor de energia elétrica brasileiro, que depois o Supremo Tribunal Federal considerou que esses tributos eram indevidos, creditou, portanto, as distribuidoras desses tributos, e esse crédito precisa ser utilizado para que a gente possa reduzir o preço da energia elétrica no Brasil. Portanto, a primeira discussão é a utilização integral dos créditos tributários que pertencem ao consumidor, porque foi ele que pagou, né? Hoje estão na mão das distribuidoras para a gente poder reduzir tarifa de energia elétrica em todo o país, em especial no meu Mato Grosso. A segunda parte dessas medidas, o senhor ia mencionando? Positivo. Sobre a questão de energia elétrica também. Infelizmente, o estado do Mato Grosso vem sendo tratado de forma não isonômica quando o assunto é tarifa de energia elétrica. Nós temos uma conta do setor de energia elétrica que chama CDE, Conta de Desenvolvimento Energético. Essa conta hoje custa ao brasileiro 32 bilhões de reais. Ela representa aproximadamente 3,5% no aumento do preço da energia elétrica no Brasil. O problema é mais grave quando a gente fala do Mato Grosso. Por quê? Por conta de uma legislação feita lá no passado, né, de forma equivocada e não isonômica. Os moradores dos estados do Centro-Oeste, do Sul e do Sudeste pagam hoje o dobro dessa conta do que paga um morador do Norte ou do Nordeste do Brasil. Então aí existe um tratamento não isonômico, não igualitário, porque acaba acontecendo que um pobre do estado do Mato Grosso, que vive na mesma condição de vida do que um pobre do Nordeste do Brasil, que ganha o mesmo salário, essa pessoa, simplesmente por morar no Mato Grosso, ele paga muito mais dessa conta do que o morador do Norte e do Nordeste do Brasil. Para vocês terem uma ideia do valor que eu estou falando aqui, isso representa
para o morador do estado do Mato Grosso, 5% de aumento tarifário. 5% de aumento tarifário, enquanto ele representa para o morador do norte e do nordeste 2,5% de aumento tarifário. É o dobro, né? É o dobro. E não é justo, a ponto porque o morador do Mato Grosso hoje está subsidiando conta de energia elétrica do morador do norte e do nordeste do Brasil, mas de forma indiscriminada. O que eu quero dizer com isso? O pobre do Mato Grosso está subsidiando parte da conta de energia elétrica do rico do norte e nordeste do Brasil. Isso é um absurdo, isso precisa ser corrigido, nós não podemos aceitar uma justiça desse tamanho acontecendo com a população do Mato Grosso. Outro problema na área energética no seu estado, aliás, o senhor entende muito bem do assunto, o senhor foi presidente do Sindicato de Energia do estado do Mato Grosso durante um período, também foi presidente da Federação das Indústrias. Outro problema é o alto custo de combustíveis, né, cotados em dólar, e que penalizam muito não só o motorista, mas toda a cadeia produtiva do Brasil, evidentemente. Isso é especialmente grave para o estado do Mato Grosso, que é um estado exportador, que depende muito de frete, de logística, de transporte de mercadorias, né? O Senado já aprovou e enviou à Câmara um projeto de lei com regras para a estabilização dos preços de combustíveis, né? Como elas funcionam, o que o senhor acha desse projeto, como elas podem ajudar, por exemplo, a baratear o frete no estado? Bom, é um problema sério que a gente tem no nosso país. Não somente afeta a logística, lógico, nós somos um estado produtor, o maior produtor de soja, o maior produtor de milho, o maior produtor de algodão, o maior rebanho do país, portanto um estado produtor de matéria-prima, né, de produto básico e, portanto, com grande volume desses produtos saindo do estado para abastecer o Brasil e também abastecer o mundo. E isso encarece muito a logística do nosso estado. Mas, para falar bem a verdade, o preço do combustível está afetando a vida do cidadão comum também. Não é só da logística. É a dona de casa, é o trabalhador que tem sua moto, que tem seu carro para ir para o trabalho todo dia, que está pagando preços absurdos de gasolina, de óleo diesel ou de etanol. E a minha grande crítica com relação a essa questão é que o problema não é só que houve uma desvalorização cambial ou um aumento do preço do petróleo no mercado internacional. É que ao mesmo tempo que está havendo isso, a Petrobras, que a gente acha que é uma empresa pública dos brasileiros, a Petrobras está tendo lucros bilionários. Mas o que algumas pessoas não sabem no Brasil, é importante que essa informação chegue às pessoas, é que 40% desse lucro está sendo distribuído para investidores estrangeiros. Então, em resumo, é o povo brasileiro pagando o combustível mais caro da sua história para poder gerar um lucro bilionário na Petrobras, que é distribuído para investidores estrangeiros. Então, é o povo brasileiro enriquecendo investidores estrangeiros. Isso é um absurdo. Isso acontece por quê? Porque a Petrobras tem uma posição de dominância monopolista no setor de combustível. Então ela pode trabalhar o preço, auferir lucros bilionários pela sua posição. Não é um livre mercado. Nós não temos um livre mercado como tratamos do setor de combustível no Brasil. Portanto, a gente precisa criar um mecanismo de estabilização de preços de combustível no Brasil, de forma que a gente consiga equilibrar preço de petróleo com preço de combustível, até que esse mercado seja livre, haja de fato uma livre concorrência. Porque aí, se o mercado é livre, tem uma grande concorrência, a própria concorrência ajusta o preço. Mas enquanto isso não é verdade, nós não podemos permitir que o povo brasileiro financie ou arque com lucros bilionários de investidores estrangeiros. Isso não está certo. Tá certo, senador. Senador Fábio Garcia, a BR-163 é uma rodovia federal que corta de cima a baixo o estado do Mato Grosso. Vamos mostrar aqui até para as pessoas acompanharem pelo infográfico que nós preparamos. Ela vem desde do Pará, cruza todo o estado e vai terminar em Santa Catarina, lá embaixo. E depois de passar pelo Mato Grosso do Sul e pelo Paraná. Por isso mesmo é uma estrada importantíssima, claro, né, para a economia do estado. Você vê que ela vai de Sinop a Itiquira e esse é o trecho explorado que tem 850, quase 851 quilômetros de extensão, explorado por essa empresa Rota Brasil, que ela ganhou a concessão, né? Mas essa empresa, apesar de ter sido privatizada, ela ainda tem problemas gravíssimos a serem resolvidos. A concessão aconteceu, mas as obras não foram realizadas e tampouco muitas das melhorias necessárias. Não foi isso que aconteceu, senador? Positivo. Nós temos um problema grave
a BR-163 é a principal rodovia federal que corta todo o Mato Grosso e é a rodovia responsável pelo escoamento da imensa maioria da produção do estado e também pelo trânsito da imensa maioria das pessoas do estado. É a rodovia mais movimentada do estado, a rodovia que trafega mais veículos no estado do Mato Grosso. O problema é que a Rota Oeste, que ganhou essa concessão, ela cobra pedágio da população mato-grossense desde o início da concessão, porém não faz, por outra parte, a sua obrigação, que é fazer as obras de duplicação dessa rodovia. Agora pior, a Rota Oeste está querendo entregar de volta a concessão à União e nem a manutenção tem sido feita adequadamente no estado do Mato Grosso. Então, o povo de Mato Grosso tem pagado pedágios, tem pago pedágios para andar numa rodovia esburacada, sem manutenção adequada e sem as obras de duplicação. Nós precisamos mudar essa realidade no Mato Grosso. O governo federal precisa nos ajudar a resolver a questão da concessão. Ou a Rota Oeste faça as obras para duplicação dessa rodovia, ou a gente resolva essa questão, esse imbróglio que existe aí com relação à concessão, eles entreguem de volta essa concessão e a gente precisa dar uma outra solução para essa questão. O que não pode acontecer é o que está acontecendo neste momento no Mato Grosso. O povo mato-grossense pagando pedágio e não tem rodovia, não tem serviço de qualidade. Isso é um verdadeiro absurdo e precisa ser consertado. E é o que a bancada federal está fazendo gestões junto ao governo federal no momento, a bancada de Mato Grosso. Sem dúvida, toda a bancada do Mato Grosso tem trabalhado para que a gente possa resolver essa questão quanto antes. Todos nós sabemos da importância dessa rodovia para o estado do Mato Grosso, e aqui registra-se de passagem, nessa rodovia já tem infelizmente registro de muitos acidentes com vítimas fatais por conta do alto tráfego de caminhão, da falta de duplicação que impõe um perigo a todas as pessoas que trafegam nessa rodovia. Senador Fábio Garcia, o governador do estado do Mato Grosso estadualizou uma rodovia federal, que é a BR-174, ou seja, ele passou para a responsabilidade do estado uma rodovia que deveria estar sendo administrada e mantida pela União, né? Por que o governo do estado tomou essa atitude? Como isso pode ajudar o estado? Primeiro, porque o estado hoje tem condições de poder pavimentar essa rodovia 174, que é uma rodovia importante para o estado do Mato Grosso. Na verdade, aqui há que se destacar o trabalho que o governador Mauro Mendes vem fazendo à frente do estado do Mato Grosso. Governador que pegou um estado com graves problemas financeiros, bastante deficitário, e em menos de 3 anos transformou Mato Grosso no estado que mais investe no país. Nota A em saúde financeira pela Secretaria de Tesouro Nacional. E o Estado, então, portanto, capaz, nesse momento, de estar fazendo um movimento reverso do que sempre se fez no Brasil. Sempre se fez no Brasil foi que os estados buscavam a União para que federalizar suas rodovias, né, para que a União ajudasse a pavimentação. Agora não. O Estado do Mato Grosso, preparado da forma que está, ajustado da forma que está, com uma gestão eficiente, responsável e bem administrado da forma que está estadualizando. A BR-174, que se tornou MT-174, é um claro exemplo da ousadia, mas também da consequência de uma boa política, de uma boa administração à frente do estado do Mato Grosso, feita pelo nosso governador Mauro Mendes. Obras já estão em andamento na rodovia? Não, ela está ainda em processo de estadualização e aprovação de projeto para que iniciem essas obras. Mas hoje em Mato Grosso tem em pavimentação mais de 2.600 quilômetros de rodovias sendo pavimentadas no estado do Mato Grosso. É recorde de investimento em pavimentação. O estado do Mato Grosso tem hoje 6 grandes hospitais em construção, é recorde de investimento em saúde. O estado do Mato Grosso tem hoje reforma e ampliação e melhoria em quase todas as escolas, é recorde de investimento na educação. O estado do Mato Grosso hoje distribuiu na pandemia, no momento tão difícil, mais de 1 milhão de cesta básica, o que representa mais ou menos mais que 30% da população mato-grossense, é recorde de investimento também na ação social. Portanto, na verdade, é um estado que depois de consertado, vem de fato dando exemplo ao Brasil.
Um outro exemplo de atuação forte do Estado do Mato Grosso na questão da logística é em ferrovias, né? Agora, em setembro passado, o governo do Estado assinou um contrato para a construção da primeira ferrovia estadual do país, que vai ligar Lucas do Rio Verde, no norte do estado, ao Porto de Santos, evidentemente para o escoamento de toda essa grande produção agropecuária que existe no seu estado. Parte desse trecho, inclusive, já está em operação entre Rondonópolis e Santos, né, que é a parte lá de baixo, né? A bancada federal do Mato Grosso teve uma participação importante na viabilização desse acordo, não foi, Senador? Positivo. Aqui também há que se destacar, a primeira coragem a usar o dia novamente do governador Mauro Mendes. Essa ferrovia que é da Rumo, na verdade a empresa Rumo, havia um compromisso desses trilhos chegarem até a capital Cuiabá. Porém, não havia forma de viabilizar esses investimentos. Então, o governador, com o apoio da bancada federal, e aqui eu quero destacar o trabalho do senador Jaime Campos, que foi corajoso, fez o enfrentamento necessário em defesa dos mato-grossenses e dessa ferrovia e conseguiu convencer o governo federal a permitir que a gente fizesse no Brasil a primeira ferrovia estadual do nosso país. Agora, portanto, depois de licitado e contratado, já em processo final de licenciamento, nós começaremos em Mato Grosso a obra da primeira ferrovia estadual, levando os trilhos de Rondonópolis até a capital Cuiabá e com um ramal de Rondonópolis à cidade de Primavera do Leste, Campo Verde, subindo com esses trilhos até Nova Mutum, regiões muito produtoras do estado do Mato Grosso. Quer dizer, a gente de um lado, a gente trabalha para que a gente possa ter industrialização na região metropolitana de Cuiabá, com a ferrovia chegando lá e, portanto, barateando essa logística, esse frete dos nossos produtos, né? E do outro lado, a gente atende também o médio norte do estado do Mato Grosso com uma logística mais eficiente, levando esses trilhos até a cidade de Nova Mutum. É também um outro marco importante para o Brasil, feito pelo governo do estado do Mato Grosso, liderado pelo governador Mauro Mendes. Importante registrar aqui que a expectativa com essa obra de geração de 235 mil empregos, né, impactando 27 municípios que margeiam o traçado dos trilhos dessa ferrovia, né, senador? Mais um tema que a gente pode tratar aqui de logística no seu estado é a questão do aeroporto de Cuiabá. A gente sabe que o aeroporto de Cuiabá, o aeroporto Marechal Rondon, é um aeroporto internacional. Na verdade, ele não é em Cuiabá, né? Ele é em Várzea Grande, que é uma cidade, um município vizinho. Mas ele, apesar de ter esse nome de Aeroporto Internacional Marechal Rondon, ele só é autorizado a fazer o transporte internacional de cargas, não de passageiros. Isso até é um problema que o Estado enfrenta há bastante tempo. O senhor tem trabalhado nesse sentido, e aconteceu até um fato curioso por causa disso recentemente no futebol, não foi, senador? O que aconteceu lá? Na verdade, a gente ia ter um jogo internacional de futebol em Cuiabá e tivemos muita dificuldade, na verdade, de poder fazer com que os jogadores que viessem ao estado de Mato Grosso pudessem pousar diretamente em Cuiabá para poder participar do evento, né? Mas Cuiabá é uma cidade, Mato Grosso é um estado que cresce muito, talvez um dos estados que mais cresça no país, né? É um estado que faz divisa com outros países, como exemplo Bolívia, Paraguai, né? É um estado que está no centro da América do Sul, portanto, logisticamente, muito bem posicionado para ser um centro logístico ali, né, para os dois oceanos, né, Pacífico e o Atlântico, portanto, conectar... Como se diz hoje, um hub, né? Como se diz, um hub, portanto, conectar o Brasil com nossos países vizinhos, né? Então, um estado que cresce logisticamente no centro do continente da América do Sul, né? Conectado com outros países. Necessariamente, esse aeroporto precisa definitivamente ser internacionalizado para as pessoas. Não somente para cargas, mas para pessoas. A partir desse momento, eu não tenho dúvida alguma que nós teremos uma melhoria grande da logística para o nosso estado, mas também para o país. Porque Mato Grosso, como você disse, aquele aeroporto pode ser um grande hub de conexão para toda a América do Sul.
Senador Fábio Garcia, a suinocultura, não só no Mato Grosso, evidentemente, mas no Brasil como um todo, né, foi um dos setores mais atingidos aí pela crise econômica da pandemia, né? Desde o final do ano passado, o dólar subiu muito e isso afetou, impactou diretamente essa cadeia produtiva, até porque a gente sabe que a ração dos porcos, basicamente, são grãos, né, que são cotados em dólar e o valor aumentou muito. Que medidas o senhor tem tomado aí para tentar socorrer esse setor que foi tão afetado? Eu tive uma audiência com o ministro Marcos Monte, da Agricultura, qual eu agradeço pela atenção dispensada sempre ao Estado do Mato Grosso, levando a ele essa questão da suinocultura. De fato, na verdade, o que está acontecendo no Mato Grosso, com a alta do preço da commodity, em especial soja e milho, que é base para a ração que alimenta a suinocultura, ficou inviável, na verdade, fazer a engorda suína no Mato Grosso, né? Isso está levando ao efeito de que os produtores ou estão amargando prejuízos que chegam a R$300 por cabeça, ou simplesmente eles estão abandonando a sua produção, abandonando as matrizes, porque, obviamente, ninguém vai trabalhar em prejuízo. Então, faz-se necessário a gente poder trabalhar com um plano para que a gente possa fazer esse enfrentamento neste momento que os preços do commodity estão muito altos e que o setor precisa tanto de um apoio. Então a gente está buscando aqui que o governo federal reconheça que existe de fato uma situação de emergência e que dê então, portanto, como consequência dessa situação de emergência, dê para todos nós a possibilidade de abrir caminhos e resolver essas questões, seja com linhas de crédito, seja com incentivos fiscais, mas de alguma forma para que a gente possa fazer novamente que seja viável a produção, na verdade, de carne suína no estado do Mato Grosso. O caminho seria a decretação de calamidade no Estado para isso, que tem um problema da lei eleitoral aí nesse ano, isso não pode ser feito, como é que é essa situação? O problema é reconhecer que estamos num estado de emergência do setor. Do setor. E ele é real, A partir desse momento, a gente pode trabalhar outros caminhos. Então, o pedido ao ministro foi para que a gente olhasse com carinho essa situação do Mato Grosso, para que a gente pudesse buscar caminhos para solucionar essa questão que atinge, neste momento, de forma bastante severa, o setor de produção de carne suína no Mato Grosso. Senador Fábio Garcia, o senhor é engenheiro formado pela PUC de Campinas, o senhor tem pós-graduação em Harvard, nos Estados Unidos, o senhor já foi administrador de empresas multinacionais dentro e fora do Brasil, o senhor já ocupou cargo de direção também, como eu citei anteriormente aqui, em associações de classe, em sindicatos representativos de setores, o senhor já foi secretário municipal. Então, o senhor, deputado federal, o senhor tem, então, um currículo que permite que a gente possa fazer a pergunta e aguardar do senhor uma boa resposta sobre isso, com base em toda essa experiência, né, que o senhor tem, tanto na área privada como agora na área pública. Qual o senhor acha que deve ser o principal tema que o mato-grossense deve ter em mente em relação às eleições deste ano? Bom, eu acredito que o voto é o momento mais nobre, na verdade, mais importante de um país. Né? E é o momento que todos os brasileiros são tratados de forma igualitária. Num país com tantas desigualdades, na hora do voto, quando o eleitor está ali na frente daquela máquina, o voto da pessoa mais humilde do país vale o mesmo do que o voto da pessoa mais rica desse país. Talvez seja um dos únicos momentos onde não bate em cheia desigualdade social no nosso país. Esse momento precisa ser aproveitado. Nós precisamos aproveitar o momento de eleição para que a gente possa eleger representantes que realmente defendem, na verdade, os interesses do povo brasileiro, do povo mato-grossense. Então, eu espero, na verdade, que haja muita consciência nesse processo eleitoral, porque depois do voto dado e da democracia atingido, e quando um candidato ganha a eleição pelo voto democrático, eu defendo a preservação do seu mandato. Portanto, quando a gente elege, a gente tem que saber que a gente está elegendo para os próximos 4 anos. Né? Então, é um momento de muita análise. É interessante que todos engajem no processo eleitoral, analisem, estudem cada um dos seus candidatos. Esse ano nós vamos ter eleição para deputado estadual, para deputado federal, para senador, para governador e para presidente da República. Para que seja analisado cada candidato e que faça um voto de consciência
de responsabilidade para que a gente possa fazer a boa política, porque a boa política é a única forma da gente mudar a realidade do país e para a gente diminuir o tamanho da desigualdade que a gente ainda vive no nosso país. Senador Fábio, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Muito obrigado, foi um prazer e estou à disposição sempre do nosso Mato Grosso e aqui do Senado Federal para a gente continuar trabalhando pelo nosso país. Muito obrigado e eu agradeço também a você que nos acompanhou por estar aqui conosco. Lembrando que essa entrevista já está disponível para rever ou compartilhar em nosso site senado.leg.br/TV, em nosso canal no YouTube ou em podcast nas principais plataformas de áudio. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Assunto de Estado.